A gente tem vindo aí de uma série de mensagens que é Conselhos de Sabedoria, e uma mensagem assim que mexeu bastante comigo foi as escolhas da vida. E é uma mensagem que assim realmente trouxe algo de Deus para mim, porque nos últimos tempos eu tenho escolhido, né, ter umas atitudes diferentes, principalmente em relação a estar servindo a Deus. E quando o pastor pregou essa palavra, foi algo assim tremendo. E com base no que o pastor havia trazido para nós, eu dei um tema, né, para a mensagem que eu vou trazer, e é: quando obedecer se torna a única opção. E o versículo, é um versículo apenas, está lá em Jeremias 29, e capítulo 29, versículo 11. E o versículo diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse texto, ele sim, mexe comigo bastante, porque eu acredito nas promessas de Deus para a minha vida, e hoje eu tenho vivido, né, realmente as promessas de Deus. E em 2007, pastor Rodrigo e Mara estavam chegando, eu não sei se vocês se lembram, mas eu decidi ir embora, né, para Vitória, para estudar. E lá no templo antigo, né, no último banco, eu lembro que ele pediu para eu abrir a Bíblia, e eu muito nervosa, eu não lembro se era Eclesiastes ou Provérbios, e eu não conseguia, mas achei, e ele falou assim: filha, se você ficasse, você ia aprender tanto. Eu falei: ai, meu Deus do céu, não vai me deixar embora, porque eu não sei nem abrir a Bíblia, né? Mas, graças a Deus, ele não vetou a minha ida, e eu fui para Vitória, estudei. E em 2011 eu tomei uma decisão à base de pressão, né, da minha mãe, de retornar para Boa Esperança. Só que eu assim, na minha cabeça, Boa Esperança não era, né, a minha cidade, eu tinha que permanecer em Vitória. E é tanto que todos os anos eu falava: o ano seguinte eu retorno, o ano seguinte eu vou embora. Porque, para mim, Boa Esperança já não fazia mais parte da minha vida, né? Então eu falei: não, eu quero ir embora, não vou ficar aqui. Mas Deus foi misericordioso e eu acabei ficando. Então já são 10 anos, né, desde o meu retorno para Boa Esperança. E havia muita resistência no meu coração. Mas mesmo assim, permanecia, vinha à igreja, né, fazia o que me era possível, né, pelo menos o que eu achava que era possível, né, de estar participando, né, das programações, né. Só que eu sentia que aquilo não era o suficiente. Deixa eu só beber aqui. Estou realizando meu sonho também, pastor. Acho que sim. E eu entendi que Deus queria mais de mim, né? Só que, ao mesmo tempo que eu sabia que Deus queria mais de mim, eu não dava abertura para Ele trabalhar, né? E eu, ao longo dos anos, eu sempre vivia naquela mesmice, né? Minha vida era de mediana a nada, né? Minha vida era de mediana a nada. E vou confessar um pecado. Toda vez que vinha um aqui para frente, logo que chegava na igreja, já vinha contar um milagre ou algo que Deus já tinha feito, eu falava: Senhor, eu estou aqui tem tanto tempo e não acontece nada. Sua filha está pronta. E simplesmente era porque eu eu não vivia na dependência total de Deus, né? E com isso, as pessoas que estavam chegando, estavam avançando, e eu cada vez mais ficando para trás. E o primeiro tópico que eu vou colocar aqui é que os planos de Deus, às vezes, levam muito tempo para se realizar. E no meu caso, o meu foram 10 anos, né? Então, assim, só que eu precisava passar
por esse processo, né, para chegar à maturidade, para Deus realmente agir na minha vida, né? Eu não estava. Se você me perguntar assim, da Ariane de 5, né, 4 anos atrás, eu ia falar misericórdia, misericórdia. E no meu caso, aí foram 10 anos, esperando realmente, né, na realidade não esperando, mas de deixar o controle na mão de Deus. E eu, assim, tinha essa dificuldade em relação ao controle, porque eu sou um D, gente, um DC, então vocês imaginam, né? Entregar o controle na mão de Deus, na mão de Deus, né? Então, para mim era algo muito difícil e realmente eu não vi o agir de Deus, né, na minha vida. E tudo que eu fazia, quando eu fazia, era superficialmente, né? Ou às vezes até não era da forma que realmente Deus queria que eu fizesse. E nesse período da minha vida, realmente, era ladeira abaixo, tá? Principalmente na questão dos dízimos, que eu era, assim, falha, eu era a crente do compensar. No mês que eu não dava, no outro eu compensava. Então, assim, triste, Casas Bahia mesmo. E aí, em 2000 nesse período eu já participava da célula, era de Heitor e Nayana, né? No ano seguinte, eu acabei indo estudar, eu fui para Nanuque fazer o meu bacharel, e aí eu já nem participava mais de célula. Mal, culto de domingo. E aí foi em 2017, levando essa vida, né, mediana aí, terminei a faculdade em 2018, né, eu já estava trabalhando, mas eu ainda não conseguia vir aos cultos nem terça, mal no domingo ainda quando vinha, né, porque eu dava aula à noite, né, e tinha também o funcional. Então, isso acabava me custando, né, o tempo de vir para a igreja, né. E vou fazer um parêntese aqui. Tenham amigos que te levam para perto de Deus. Eu sou, assim, apaixonada. Cadê ela? Lelê. E em 2018, eu lembro que Lelê falou assim, Ari, vamos para a igreja do jeito que a gente sai da academia. Vamos para a igreja, porque do jeito que está, não dá. E eu falei assim, não sei não. Quero não. Não, vamos. Eu falei, então tá. Aí foi então que eu comecei, né, a participar dos cultos na terça, saía do funcional correndo e vinha para a igreja, né, do jeito que eu estava. E com isso a minha vida ela foi fluindo, né, foi fluindo. E aí, a partir de então eu fiz uma oração perigosa, que eu precisava, eu falei com Deus, Deus, eu preciso mudar de vida, do jeito que está não dá, porque eu já estava muito marcada, né, pelas escolhas erradas que eu havia feito durante esse período. Então eu falei, eu não quero viver essa vida que eu estou levando. E aí foi então que eu falei assim, se não fosse para ser do jeito que o Senhor quisesse, eu não queria mais. E aí, e também fiz uma outra oração, porque eu já estava cansada de trazer marcas. E eu falei, se não for para trazer alguém na minha vida que fosse para acrescentar e me fizesse crescer, me deixa sozinha. Então, a partir desse momento, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a colocar a minha vida diante de Deus totalmente correta, né? E aí, a partir desse momento, eu comecei, que aí a gente entra no segundo tópico, buscar a Deus e orar sobre o futuro. Em 2019, eu ainda estava tentando, Deus estava me testando na minha área financeira. Nós, professores, tem alguns professores aqui DTs, a gente sabe da nossa luta de todo início de ano, né, que a gente tem um processo seletivo e muitas vezes a gente não consegue, né, dar aula, né, por causa dessa escolha, porque às vezes não sobra aula. E 2019, Deus já estava me testando. Eu começo 2019 sem conseguir aula. Eu sei que naquele dia eu saí muito arrasada. Eu falei, Deus, é o Senhor que está no controle. Então, faça conforme o teu querer, faça conforme a tua vontade.
E em abril, né, eu recebo uma ligação lá da Secretaria de Educação falando que uma professora havia feito permuta e que as 25 horas de aula dela estariam livres, né, para ir para a lista. E eu seria a próxima a ser a chamada. Então, Deus já começou a trabalhar ali, desde 2019, né, no início do ano. E aí o ano foi passando, né, entrei no Ministério Infantil, que eu sou apaixonada, Jamile, minha líder maravilhosa. E aí, juntamente com Lelê, né, que hoje está na equipe de Lúcia. Lúcia roubou Lelê da gente, mas tudo bem. Trouxemos também Lucas, né? Sem nenhum interesse. A gente era um trio, gente. E aí levei Lucas também, né, para poder participar aí do culto infantil. E aí, né, as coisas só foram Deus só agindo de forma assim sobrenatural na minha vida, tanto financeiramente quanto espiritualmente. E aí, 2019, eu ainda teria, né, a surpresa e a cereja do bolo no final do ano, de ter, né, um namoro santo, um namoro debaixo de obediência, né? E foi assim algo tremendo que eu jamais pude imaginar, né, que o meu melhor amigo hoje ser o meu esposo. Então é só Deus mesmo, tá? E deixa eu ver meu tempo aqui. 17. E em 2020, né, apesar de ter sido assim um ano muito difícil, né, por conta da pandemia, acho que foi o melhor ano da minha vida, né? Eu acredito que, apesar de todas as perdas que tivemos aí, né, muitos também pode dizer que foi um ano assim de sobrenatural mesmo de Deus, né? Nesse ano também eu comecei meu discipulado com Cirlinha, que eu falo assim, Cirlinha é uma mulher de Deus. Quem não tem discipulador, procure, gente, porque é algo assim, faz crescer muito. Eu ainda não discipulo, mas eu acredito que muito em breve eu terei, né, alguém para estar discipulando, e é algo que eu também quero muito, porque não adianta eu só receber, né? Só receber. Eu também preciso, né, estar junto de alguém, de estar ajudando, porque eu acredito assim, discipulador na vida é tudo mesmo, tá? E no finalzinho de 2020, eu fiz também um encontro com Deus, e foi assim, um divisor de águas na minha vida, porque eu já havia feito, né, o antigo RVV, né, em 2012, só que eu não consertei o que eu deveria consertar. E desde quando eu cheguei no encontro com Deus, o Espírito Santo já estava me tocando, porque eu precisava resolver duas situações. A primeira era com meu pai, né, porque já tinham anos que a gente não se falava. Eu cortei completamente o vínculo e tinha uma pessoa que eu precisava pedir perdão, né? E Deus o tempo todo ali falando comigo, e é tanto que na segunda-feira eu saí, né? Fui até essa pessoa, pedi perdão, jamais imaginei que eu iria lavar os pés dessa pessoa, e eu lavei. E o meu pai, como ele reside em São Mateus, eu acabei não indo lá, mas eu liguei, pedindo perdão, né, por tudo que eu havia feito, né, de ter deixado, né, essa relação se quebrar, né, de pai e filho. Isso também incomodava muito o Lucas, porque ele falava, como que a gente vai construir uma família, sendo que você não fala nem com seu pai? Então, assim, eu precisava realmente mudar essa atitude, né? E foi quando, agora no início do mês, no casamento, meu pai entrou comigo. Então, assim, é só Deus mesmo, tá? E o último tópico que eu quero colocar aqui seja diligente na obediência a Deus. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa totalmente aplicada, é uma pessoa zelosa, é uma pessoa responsável. E obedecer requer isso, né? Requer responsabilidade,
requer zelo, principalmente quando você deixa Deus agir na sua vida. Então, cada passo que damos na obediência vai nos levar ao futuro que Deus planejou. Então, assim, eu creio que tudo que eu tenho vivido, né, nesses últimos tempos são, sim, promessas de Deus e, principalmente, Deus cumprindo tudo que Ele prometeu para mim. E 2020 ele não poderia ser melhor, né? Com a ida, né, de Tamires e Sade para Bahia, né? Por um pouco de pressão, mas era a única escolha. Eu me torno, mesmo que provisória, né, líder da cela, que era abissais, e depois se transforma em trabalhadores de Deus. E eu ali comecei a liderar essa cela com pessoas maravilhosas, né, que me fazem crescer, né? Então, assim, é só mesmo o agir de Deus. E foi algo que eu nunca pensei, nunca imaginei sequer ter célula na minha casa e muito menos ser líder de uma célula. Então, assim, se não é Deus, eu não sei nem o que explicar, né? E ainda assim, no início do mês, né, tivemos aí o nosso casamento. Eu falo que, assim, foi algo sobrenatural, né? Mesmo depois da gente ter voltado da lua de mel, tem coisas na minha casa que eu não consigo levar ainda, porque nós fomos abençoados de uma forma, assim, tremenda. Na lua de mel, Pix chegando. Pix é bom, né, gente? Pix é muito bom. E assim, foi o tempo todo o agir de Deus, e eu creio que foi através da obediência que tanto eu e Lucas, né, nesse período que nós vivemos aí, 1 ano e 6 meses de namoro, vivendo na total obediência a Deus, né, aos nossos pastores, aos nossos pais. Então, assim, eu creio que tudo que a gente recebeu, né, tudo que nos foi presenteado, foi à base de promessa. Foi as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. E principalmente porque tanto eu e Lucas, nós chegamos a um ponto das nossas vidas em não acreditar mais num sonho de família, de não construir mais uma família. E eu cheguei ao ponto de o que viesse para mim estava bom. E eu falava assim, meu Deus, eu sei que não é isso que o Senhor quer para mim. E foi algo assim, tremendo. Tudo que a gente tem vivido, né, nosso casamento é tanto que tem 15, 20 dias aí, nem 20 dias, e eu falo com o Lucas assim, amor, parece que já tem uns 10 anos que a gente é casado, né? De tão bom que está sendo. Então, eu creio que isso foi, sim, através da obediência, de que tudo que a gente está construindo e tudo que a gente tem recebido foi através do cuidado, né, do zelo de Deus pelas nossas vidas. E porque Deus, Ele nos promete uma razão e um futuro para ter esperança. E nada melhor do que a gente confiar, do que a gente realmente colocar na mão de Deus. Pode sim levar um tempo, né? Meu aí foram 10 anos. Às vezes você fala assim, nossa, mas 10 anos, vivendo uma vida medíocre, uma vida porca, para hoje poder colher o melhor de Deus na minha vida. Então, assim, eu não tenho como expressar, é algo assim, tão divino, tão maravilhoso, que eu não tenho palavras para dizer o quanto Deus tem sido assim, generoso, o quanto Deus tem sido maravilhoso nas nossas vidas. E eu creio que nós, não só eu, mas a partir do momento que você colocar, né, Deus diante da sua vida, de realmente obedecer, de ver realmente o futuro que Ele tem, né, das promessas que Ele vai trazer para a sua vida. E eu trouxe um versículo lá em Efésios, se você puder abrir a sua Bíblia aí rapidinho. Eu ainda estou com tempo. Efésios
capítulo 1, os versículos 13 e o 14. Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Confie em Deus, mesmo que não aconteça tão depressa quanto você deseja. Deus cumpre tudo o que promete sempre. Independente, né, de, às vezes, você não vê, de achar, né, que não está vendo Deus agindo, Deus age sim. Eu cheguei a um tempo na minha vida em desacreditar, né, de que comigo não era possível, né, e, infelizmente, né, o diabo... Né? Falando nisso, abre outro parênteses aí, quem não faz cura, gente, na próxima turma de cura façam, tá? Porque é um divisor nas nossas vidas, tá? E o diabo, infelizmente, ele tentou implantar, né, esse pensamento na minha vida de achar que para mim não tinha jeito, né? Que eu simplesmente não viveria o melhor de Deus. E hoje sim, eu vivo o melhor de Deus, eu tenho vivido, nós temos vivido, tanto eu quanto o Lucas, nós temos vivido sim o melhor de Deus, e eu creio muito que Deus pode e Ele vai fazer infinitamente mais, tá bom? Vai, com certeza. E eu gostaria, pastor, de pedir então que o senhor viesse orar, né? Cadê meu filho Wesley? Para que realmente Deus, mesmo que você não acredite, Deus ele pode sim realizar sonhos. Eu estou vivendo isso hoje. Deus pode sim transformar as nossas vidas, como Ele transformou a minha vida. Então, apenas creia e obedeça, que isso é fundamental nas nossas vidas. Meu Deus. Glórias a Deus. Que orgulho de você, minha filha. Que orgulho de você, que orgulho santo da sua vida. Somente uma pessoa que realmente passa pelo verdadeiro arrependimento consegue falar e avaliar o estado da sua vida anterior, como você fez. Muitos poderiam diminuir um pouco, né? Geralmente é o que a gente faz, a gente sempre diminui para a gente, para ficar mais leve, mas você não. A sua postura me diz ainda mais que muito mais de céus abertos virão sobre sua vida. Hoje eu quero orar com você junto com a Ariane. Na verdade, você que vai orar, mas eu quero trazer uma palavra de convite. Pastor, eu me vi na mensagem da Ariane. Eu hoje atualmente vivo desacreditado em promessas que Deus nos fez. Está demorando tanto, será que vai acontecer? Eu quero que você fique de pé no seu lugar, porque a gente vai orar por você agora. Talvez você seja alguém que está aqui e não alinhou a tua vida a Deus ainda. Deus está te chamando hoje para alinhar. Lembra que os céus abriram sobre a Ariane quando ela teve uma postura de vida. Ela decidiu morrer para ela mesma, para o jeito dela de fazer a vida dela funcionar, para passar a viver o jeito de Deus de fazer a vida funcionar. Ariane, libera a palavra sobre os irmãos dessa oração. Feche seus olhos. Deus, nesse momento eu quero colocar diante de Ti, ó Deus, a vida dos meus irmãos, e eu quero Te fazer um pedido, Senhor. Assim como o Senhor veio, ó Deus, e transformou a minha vida, ó Deus, resgatando promessas, ó Deus, sonhos dos quais eu jamais imaginei que pudesse viver, ó Deus. Nesse momento, Jesus, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor possa estar resgatando, ó Deus, que o Senhor possa estar restaurando, ó Deus, sonhos, ó Deus, planos, ó Deus, que foram engavetados, ó Deus, sonhos, ó Deus, que foram jogados de lado, ó Deus, e neste momento eu quero te pedir, ó Deus,
que o Senhor possa resgatar, ó Deus, esses sonhos, ó Deus, na vida, ó Deus, dos meus irmãos, ó Pai, assim como o Senhor, ó Deus, transformou a minha vida, ó Deus, uma vida, ó Deus, tão medíocre, ó Pai, tão nada, Senhor, e hoje estou aqui, ó Deus, quebrando um limite, ó Deus, onde eu tenho vivido, ó Deus, cada vez mais, ó Deus, as Tuas promessas na minha vida, ó Pai. E assim eu te peço, Senhor, que o Senhor também possa vir, ó Deus, e fazer com que meus irmãos, ó Deus, possam viver as promessas dos céus, ó Deus, na vida de cada um, ó Deus. Obrigado, ó Deus, obrigado pelo dia de hoje, ó Deus, obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Fica conosco nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Deus está ativando na sua vida, irmão, promessas hoje, creia nisso, vai acontecer.